Só para começar a dizer que a Deus a glória. Tá certo? Obrigado pela presença de todos vocês, obrigado vocês que vieram de lugares longe, né, fora aqui do estado do Rio de Janeiro. Obrigado por todos vocês que participam desse projeto, que a boa mão de Deus esteja sobre cada um. Vou dizer algumas coisas aqui para vocês que eu considero que elas são importantes. Eu sei que vocês já ouviram, mas eu digo muito na igreja aquilo que está em Filipenses 3:1. Eu não me canso de escrever as mesmas coisas porque é segurança para vós. Isso é o apóstolo Paulo. Ele está dizendo que ele repetia as coisas porque é segurança. A repetição é pedagógica. Segundo os especialistas, você precisa ouvir entre 17 e 21 vezes alguma coisa para poder ficar gravado na sua memória de longo prazo e você aprender. Então, eu vou repetir alguma coisa que você já ouviu, até do pessoal que já está na Central Gospel Max, e eu vou ser repetitivo porque é importante para você ter a certeza e a convicção. Bem, a Central Gospel é uma empresa que tem um objetivo cristão. Eu não criei essa empresa para ser empresário nem para ficar rico. Não tinha nada a ver com a minha pessoa. Eu era um evangelista, aqui pode não ter uma pessoa que não seja evangélica, um conferencista, e resolvi entrar na televisão, né? Na televisão que era, na época, o grande poderio de mídia. Eu estou completando agora, no primeiro sábado de maio, 41 anos ininterruptos na TV. Eu sou o pastor mais antigo na TV brasileira. Então, quando eu entrei na TV, eu tinha 23 anos, eu era um evangelista, um jovem evangelista, né, que tinha sonhos, ideais, objetivos, e muita dificuldade, porque eu não tinha recurso para bancar programa. Eu não era pastor de igreja, era apenas um evangelista. E comecei a pensar o que eu podia fazer que não comprometesse a minha imagem como pastor, não ficasse uma imagem comercial e que eu pudesse anunciar. Aí um estalo, bem, primeiro, meu material. Eu tinha, na época, cassetes pregados. Na época era, pessoal que tem gente não sabe nem o que é isso mais, né? A gravação de cassetes em áudio. Depois, eu fiquei antenado na mudança dos eixos, né? Do cassete passou para a fita de VHS. Era uma fita larga, grande. Da fita de VHS veio os CDs e depois o DVD. Então eu acompanhei toda essa mudança para colocar minhas mensagens em cassete, CD, DVD, né, e fita de VHS. Então eu comecei com isso aí. Depois um grande amigo meu, o pastor Jorge Linhares, falou: por que você não transforma as suas mensagens em livros? Eu vou te ajudar. Eu tenho uma pessoa que faz isso aqui para mim. Aí eu comecei a fazer meus livros pequenos, né? Esses livros já venderam mais de 15 milhões. Livros de 64 páginas, na maioria deles. Aí eu comecei, porque na televisão eu podia falar de mensagens em fitas de vídeo, podia falar de livros que não comprometia. E aí então veio um outro estalo. Por que então não criar uma editora? Porque eu posso ampliar isso. Uma editora, eu posso entrar na área de Bíblias. Aí eu comecei a viajar na maionese, né? Porque Bíblia, na época, só haviam duas editoras que produziam Bíblia, a Juerp e a Sociedade Bíblica do Brasil. Era um monopólio, era muito difícil, né? A CPAD comprava a Bíblia, que é a maior editora evangélica do país, das Assembleias de Deus, ela comprava a Bíblia nessas editoras, ela não fazia Bíblia. Depois é que eles entraram em questões de Bíblias de estudo. Então, eu falei, não, mas um dia nós vamos chegar lá. Aí nós partimos para uma editora, e como eu era conhecido como pregador, para editar obras teológicas.
certo? Que naquela época, quando eu comecei com a editora, 27 anos, 28 anos, obras teológicas, quando você lançava uma obra teológica, você em um ano, se a obra teológica fosse muito boa, você vendia 3.000 exemplares em um ano. Se a obra teológica fosse muito boa, você vendia 3.000 em um ano. E eu dizia, tem alguma coisa errada na forma de anunciar, na forma de apresentar, né? Tem alguma coisa errada nessa história. Mas como eu estava na televisão, em rede nacional, e aí a editora foi criada para poder dar um suporte maior a esse investimento de pagar programas de televisão. Que a gente pagava uma fortuna de dinheiro para ter programa em rede nacional. Negócio muito, 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 muito caro. E que eu precisava, né, de vender material, além de ofertas, para poder manter esse ministério, porque era difícil. E aí nós começamos a lançar obras teológicas, né? E eu comecei a fazer propaganda de obras teológicas, mostrando a importância do conhecimento. Então, obras que em editoras eram um sucesso, vender 3.000 em um ano, nós vendemos 40.000 em um ano. Me deu aqui uma falha, o Elba, aquela obra que é os 40 temas principais da teologia. Manual Prático de Teologia, é uma obra fantástica. Essa obra já vendeu mais de 150.000 obras dessa. É uma obra atualizada o tempo todo, onde você pode mostrar, fala de predestinação, fala de livre-arbítrio, anjo bom, anjo mau, temas polêmicos da Bíblia, numa linguagem focal e simples. Mas é uma obra de mais de 500 páginas. Então, essa obra nós vendemos mais de 40.000. Aí veio uma outra ideia. Era conseguir uma Bíblia de estudo, uma das coisas mais difíceis, porque uma Bíblia de estudo leva 15, 20 anos para ser feita, né? Aí tinha a Sociedade Bíblica do Brasil com Bíblia de estudo, a CPAD com Bíblia de estudo, a Editora Vida, que era americana, com Bíblia de estudo, a Mundo Cristão já tinha Bíblia de estudo, e eu fiquei igual um louco. Aí nós conseguimos uma Bíblia de estudo. Uma Bíblia de estudo tão complicada que até hoje tem gente que não sabe como é que manuseia ela. Temas em concordância. É a Bíblia pela Bíblia. É um negócio, é uma Bíblia... O cara que fez levou 20 anos para fazer. É a própria Bíblia explicando a Bíblia. Ele pega um versículo, aí bota uma numeração do lado, onde você pode puxar os outros versículos para explicar esse versículo. A síntese é essa. É a maior Bíblia de estudos editada no Brasil. Aí foi uma outra ideia. Eu falei, peraí, isso é muito caro na época. Os crentes mais pobres não têm como comprar uma Bíblia de estudo. Aí me veio uma outra ideia. Por que a gente não pode vender em 10 vezes uma Bíblia de estudo? As editoras, na época, no máximo, vendiam em 3 vezes. No máximo. Qualquer editora, eu falei, não. Aí foi uma guerra. Como é que eu vou trocar cheque? Porque naquela época era muito cheque pré-datado. Certo? Era muito forte o cheque pré-datado. Cartão de crédito não era uma coisa forte, mas também existia. Mas só que cartão de crédito financiava em 6 vezes. Não queria financiar em 10. Cheque pré-datado, uma lenha. Aí nós conseguimos num banco pequeno, eu fui ao dono, um judeu, que gostava de mim por causa da televisão, que eu sempre fui um defensor do povo judeu. Aí esse cara resolveu trocar cheque em 8 vezes, não trocar em 10. Eu troco em 8 para você. E aí nós conseguimos com que a editora conseguisse ir para 10 vezes sem juros. E aí nós batemos um recorde mundial de venda de Bíblias de estudo em 3 meses. Nós vendemos mais de 100.000 Bíblias de estudo em 3 meses. Mas por quê? Por causa do facilitador. Então, estou dando aqui um panorama para você da construção da editora, como uma editora que até hoje eu não perdi, porque eu amo o reino de Deus. Eu aprendi a ser dizimista e ofertante com meus pais desde 8 anos de idade. Sou um ofertante liberal, amo investir no reino. Deus sabe, os membros da igreja que eu sou pastor também sabem. Então, eu continuo com o mesmo objetivo. Mas na nossa história, na nossa vida, a gente tem percalços, tem dificuldades, tem problemas. Nós tivemos uma crise econômica em 2015. Se você pegar a história, que não é tão longa, né? Em 2015, com a crise econômica, o governo Dilma, depois que ela foi reeleita, essa mulher sábia, inteligentíssima para falar,
Depois que ela foi eleita, nós entramos numa crise econômica em 2015. E um dos mercados mais afetados foi o mercado editorial. Grandes livrarias editoras quebraram. Por quê? Qual é a ideia? Se o povo não tem dinheiro, livro passa a ser supérfluo. Porque o cara não tem grana, certo? Então, livro passa a ser supérfluo. O cara deixa de comprar um livro porque tem que comprar comida. Então, a venda das editoras desabou. E a nossa também. Nós não tínhamos marketing de relacionamento, nós só tínhamos as livrarias, que era uma briga de foice no escuro, tá? Para vender. Tinha máfia de Bíblia, tinha tanta coisa. E também eu aprendi uma coisa muito simples. Eu nunca transferi meus erros para ninguém. Nunca. Sabe? Eu nunca transferi meus erros para ninguém. Não foi diabo. Ah, diabo. Não foi diabo. Tem nada a ver com o diabo. Nós cometemos erros. Nós lançamos um sistema similar ao marketing de relacionamento, mas sem estrutura para poder atender uma demanda simples. Então, nós entramos numa coisa sem conhecimento total, que foi negócio de representante, tá? De venda direta, mas sem nenhuma coisa que hoje se vê no marketing de relacionamento. Nós entramos nisso, mas esquecemos só de uma coisa: quem é que ia fazer a distribuição? Só isso, que a gente distribuía para atacados e lojas. Isso aí foi uma lenha. Isso aí foi... Só Jesus sabe, eu também, e quem trabalhava na época. Então, nós passamos por um fio para quebrar. Eu passei assim, como diz, no alambrado da cerca, para quebrar tudo de uma vez. E fui tentado, porque o ser humano, você tem um processo mental, você faz uma coisa chamada associação. Isso é, você vê um problema, vê as soluções que você pode, vai no HD, que é a memória, na memória de longo prazo, vê se tem um conhecimento para trazer para esse momento, para resolver o problema. Então, uma coisa que veio na minha mente foi o seguinte: eu tenho uma propriedade de 30 mil metros quadrados, eu vendo a propriedade, quito as dívidas, mando todo mundo embora e ainda saio com uma grana no bolso. Então, meu pensamento, eu vou resolver o problema, eu vou quitar a dívida com o credor, vou mandar todo mundo embora e pagar as indenizações, fecho esse trem, boto um dinheiro no bolso. Eu hoje sou pastor de igreja e não estou aqui para me apurrinhar. Aí vem uma pergunta aqui no meu coração: mas é esse o propósito que você criou? Você criou alguma coisa para fechar? Você criou alguma coisa para sair numa boa? Então, essas interrogações, fizeram com que a gente, em primeira instância, não desistisse. Mas havia perguntas, como resolver. Aí veio a pandemia. Aí o Maico, que está aqui, veio trazer uma ideia. Ele não estava na editora, ele trabalhava numa empresa de marketing de relacionamento. Aí ele falou com a Elba e disse: olha, se o pastor entrar nisso com a editora, eu saio. E eu acredito que isso aqui pode dar certo. A Elba veio falar comigo, eu falei: Elba, como é que é isso? Falou: olha, é assim, me deu uma explicação simples da coisa. Eu falei: chama esse cidadão aí. Ele já era membro da igreja, deixa eu ouvir um pouco qual é a história. Ele me explicou, eu não entendi porcaria nenhuma, para começar a história, que ele veio explicar a complexidade, como é que se monta preço. Aí eu adoro isso, amo esse negócio. Como é que se monta o preço, como é que paga isso, paga aquilo, e sobra o quê? A história era essa. Eu falei, eu não tinha saído, aí veio logo a pandemia. Aí entramos na pandemia. Eu falei, e agora? Não tinha dinheiro, já vinha numa crise econômica, tinha um estoque de livros de 5, 6, 7, 8 anos, porque cada livro que você faz sobra 500, sobra 1.000, então tinha um estoque. Falei, bem, é um teste, vamos fazer um teste com material antigo, sem Bíblia, que é um carro-chefe, a Bíblia. Vamos fazer um teste só com livros antigos.
Livros de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos está aí no estoque. Então, nós entramos no marketing de relacionamento na pandemia com material de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos e vendeu. E vendeu com uma turma de gente que não estava acostumado e não sabia nada disso. Não tinha porteiro de prédio, doméstica, esposa de pastor, porteiro de igreja, certo? Então, nós começamos com gente amador nessa história, porque não tinha experiência disso, e começou a vender. Eu falei, esse negócio dá certo, porque se com material antigo, sem Bíblia, está vendendo na pandemia, esse negócio vai dar certo. Eu falei, esse negócio vai dar certo. Aí eu comecei, porque, meu filho, a prática vai me dizer, eu já passei da idade de ver no mundo de Alice. O mundo da utopia, que muitas vezes as pessoas criam um pano de fundo para não querer ver a realidade. Então, eu já passei dessa fase. Eu falei, isso pode. Aí, estou contando a história para vocês entenderem um pouquinho desse negócio. E aí, então, eu entro com recuperação judicial, que é um processo na lei para garantir você um tempo para respirar e para pagar credores um longo prazo e pedir desconto. Então, o juiz me deu a recuperação judicial, quando você apresenta um plano, como é que você pode, qual é o teu plano para sair desse furdúncio que você está? Aí nós apresentamos o plano da recuperação judicial com venda de marketing de relacionamento. E apresentamos um plano possível. Só que você precisa da aprovação dos credores. Aí isso é uma guerra. Isso levou uns 8 meses. E quando estava na última, que tem, é obrigatório até a quinta, se eu não estou enganado, a quinta assembleia. Depois da quinta assembleia, ou faz o acordo, ou acabou para você, ou vai ter falência. Então, eu estava perto, faltavam 30 dias para a última assembleia, e nas outras 4, os credores não queriam aceitar a distância do prazo de pagamento, porque eles estavam de olho na propriedade. Por quê? Porque se eu não tenho recurso para quitar, o juiz manda liquidar a empresa, vende a propriedade em leilão, e qual é a primeira coisa? Pagar o credor. Então, vai vender por qualquer preço, muito menos do que vale, paga o credor e um beijo e um abraço para o resto. Funcionário, credor e tributos. Tá? Então, eles estavam fazendo pressão de olho na propriedade. Quando faltava 30 dias, eu numa agonia terrível, eu disse, meu Deus, como é que é esse troço? Aí vem um camarada que propôs se associar comigo, tá? Ele tinha recurso, botar recursos na brincadeira, e aí eu aprendi uma coisa, quando alguém vai botar o dinheiro, eu passei o controle para ele gerenciar, tá? Então você vai gerenciar isso, já que você vai botar seu dinheiro, para ser bem honesto. Aí abrimos uma empresa, porque ninguém podia ser sócio comigo na central, né? Maxi, porque na recuperação é proibido. Aí nós abrimos uma empresa e ele tinha ideia de outros produtos, tá? Outros produtos fora livro, e era uma coisa que a gente pensava, mas não tinha o tico-tico-dinco para fazer. Esse cara tinha dinheiro, mas existe uma coisa terrível. Eu aprendi com a Bíblia que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Provérbios 16, 18. Sabe, a soberba é uma das coisas que mais Deus odeia e fica indignado. É por isso que Davi diz, Senhor, não permita que a soberba se apodere de mim. Então serei sincero e ficarei livre de grande transgressão. Ele achava, porque tinha dado certo uma coisa na vida dele, que ele era o dono da verdade. Não entendia nada de editora, não entendia porcaria nenhuma. Botou o dinheiro e aí começamos o nosso segundo grande calvário. Porque o dinheiro que esse cara botou, se ele tivesse ouvido quem entende, as pessoas que já trabalhavam comigo como a Elba, e que eu expliquei tudo para ele, e ele com uma meia dúzia de garoto novo que não entendia porcaria nenhuma, de moleque metido a besta. O dinheiro que esse cara botou
ele mesmo ferrou. E aí nós, que tínhamos mais de 3.000 consultores, já nesse novo processo, que veio da pandemia, já estávamos com mais de 3.000 pessoas. Quer dizer, eu falei, isso vai arrebentar. O cara tem o dinheiro, vai ter outros produtos associados com a central, nós vamos detonar. O cara fez tanta trabalhada. Uma das maiores, ou melhor, a maior. Ele tinha uma empresa de software. Só que as empresas associadas, tá, a uma empresa que comanda a questão de marketing de relacionamento, ele já tem os sistemas de informáticas prontos. Mas o gostosão, que tinha uma empresa de tecnologia, disse, não, isso para mim é moleza, eu vou fazer um aqui. Irmão, o pessoal que está aqui sabe, o pessoal mais antigo sabe o calvário que foi com esse sistema. Aí nós ficamos. Ele entrou em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, e o sistema não funcionava de jeito nenhum. Isso foi uma lenha. O que aconteceu? Quando chegou em outubro, de 3.000, nós tínhamos 200 pessoas. Hã? Está certo? É mais de 200. Todo mundo deu linha na pipa. Claro, tem lei de sobrevivência. Ficaram aí os remanescentes. Esses aí, ó. Esses são os heróis remanescentes. Não sei porque acho que se fosse eu ia embora também. Mas eles ficaram, certo? Eu estou aqui dando um resumo. Aí foi quando nós reassumimos. Eu reassumi e falei, amigo, aqui para. Segue seu caminho. Está encerrado aqui. Só que ao reassumir, meu irmão, tinha um buraco. Toda a grana que o cara botou foi tanta porcaria, tanta besteira. Comprou troço que não valia droga nenhuma, que não era de marketing de relacionamento. Uma história aí grande. Aí nós reassumimos, aí veio o outro calvário, que é pagar o buraco que o cara deixou. Não é? E a pior coisa, gente, a pior coisa é você reconstruir algo que está destruído. Gente, a pior coisa é você restaurar credibilidade. Isso é duro, duro. Mas, entretanto, contudo, portanto, crendo naquilo que quando eu criei, lá atrás, 27 anos atrás, quando foi criada a editora, no propósito de Deus, eu falei, não, Deus vai dar uma saída. Não estou dizendo que é fácil. Eu não vim aqui dizer que é fácil, que tem nada fácil. Não tem nada fácil na vida. Fácil é gelatina, pudim, é molinho. E sopinha de minhoca. Não precisa fazer força. É fácil. Tá? E as coisas fáceis da vida vão levar você a ter uma vida difícil. Coisas difíceis da vida vão levar você a ter uma vida mais fácil. Você não consegue conjugar coisas fáceis com vida fácil. Não tem essa conjugação. É coisas difíceis para ter uma vida mais fácil. Coisas fáceis vai levar você a ter uma vida difícil. Pode anotar no seu caderninho, porque eu sei o que eu estou falando. E aí, então, nós estamos na reestruturação disso tudo. Tá? Essa que é a verdade. Continuamos, porque, gente, é o que já ouviram falar isso aí 10 vezes, alguns de vocês. Existem no país mais de 60 milhões de evangélicos. Existem no Brasil mais ou menos uns 30 milhões de católicos que consomem nosso material. As igrejas evangélicas porcamente têm uma livraria. Vai lá na livraria da tua igreja, você que é evangélico, vai ver o que é que tem lá. Só tem o produto que o pastor deixa. Só. Então, porcamente, as igrejas têm uma livraria. As livrarias seculares evangélicas, eu acho que você tem quase que ter um speed de adivinhação para saber onde é que elas estão. É em rua escondida, é livrariazinha de porcaria. Então eu sempre disse assim, meu Deus, não é possível. 60 milhões de pessoas que não são assistidas direito por materiais.
E aí eu descobri uma outra coisa, quando eu falei para você que nós vendemos produtos de 8, 9, 10 anos. Uma coisa, as empresas de marketing de relacionamento têm que estar inventando o produto e adicionando um produto novo o tempo todo para motivar. Material evangélico, Bíblia de estudo é una. Você vende ela por 30, 40, 50 anos. Só para ter uma ideia, a Bíblia que eu tenho aí, Mateu Henry, essa Bíblia tem mais de 200 anos. A Bíblia Mateu Henry, ela tem mais de 200 anos. Não é material que diz assim, não, agora essa Bíblia não interessa mais, agora tem uma outra. Não. A única coisa que muda, que é marketing, é capa. Capas modernas, capas diferenciadas. É a única coisa que muda. O conteúdo é o mesmo. Não muda. A Bíblia é o livro que mais se vende no mundo. No Brasil se vende por ano mais de 7 milhões de Bíblias. Por ano. Para você ver. Você não tem obras teológicas o tempo todo para atualizar. Atualizar o quê? O Espírito Santo é um tema. Vai atualizar, só se quiser inventar heresia. O Espírito Santo não é mais pomba. O Espírito Santo agora é passarinho. Pronto. Aí o cara quer inventar uma heresia, mas você não tem. Então essas obras teológicas, elas permanecem. Então, são materiais que você vende o tempo todo. E aí tem mais um dado. Como eu aprendi que o maior instrumento de comunicação é o ser humano. O ser humano é o maior instrumento de comunicação, não são as redes sociais. As redes sociais, para serem, precisa do ser humano. Mas a individualidade do boca a boca, do tete a tete, é insuperável. Aí, qual é a ideia? Se você vai para um irmão, se você vai para uma pessoa evangélica, eu estou só nesse mundo ainda, hein? Não tô para fora. Se você vai lá para oferecer um livro, para oferecer um devocional, para oferecer uma Bíblia, você pode ter outros produtos que não tem nenhum problema. Tem aqui um perfume, tem aqui um shampoo, tem aqui um óleo, sei lá, das couve, tem aqui. Você pode agregar uma série de produtos que vão estar junto. E que são demandas. Qual é a prova que a gente vê? O que essas empresas de marketing de relacionamento estão vendendo de óleos, de shampoo, de perfume, sei lá de quê? Está tudo em prateleira de mercado, de farmácia. E por que vende? Por causa do poder da comunicação do ser humano. Porque nada substitui a comunicação do ser humano. Então, primeiro, nós temos um mercado gospel virgem. Porque se somar tudo que a editora evangélica não atende à demanda da grandeza desse mercado. Não atende. As pessoas não conseguem adquirir materiais porque não chega a elas. Ela não vê, ela não olha. Se você mostra uma Bíblia dela, eu não tenho uma mulher que não fica doida quando vê uma Bíblia de estudo. De uma capa de mulher, uma capa bonita, arrumada, florida. As mulheres ficam tudo doidas quando vê. Não quer nem ver o conteúdo, só pela capa ela já quer comprar. Sério! Eu sei disso. Eu já fiz a experiência. Eu fiz uma experiência numa roda de mulher que só tinha mulher top, só mulher do manto mesmo, com força. Aí uma era crente. A esposa do meu advogado, um grande advogado, um cara top. Aí, olha, aqui uma Bíblia, aqui, olha que Bíblia. A Bíblia da mulher... A Bíblia é a espiral, da mulher forte. A mulher forte, é isso mesmo, eu não guardo os nomes, é tanto nome. Aí, olha aqui, eu queria dessa Bíblia. As outras mulheres que não eram crentes ficaram malucas. Eu também quero uma, porque Bíblia, que coisa linda. Só que lá eu tive que dar, porque eu não podia vender para elas. Não dava para me vender. Mas as mulheres ficaram... 5 mulheres não crentes. Que não tem nada a ver com o evangelho, com religiosidade. Gente muito top, mulher de milionário. Então, gente, isso é um negócio tão grande. E com uma coisa... As maiores editoras desse país gospel não podem fazer o que eu faço. Eu te explico por quê. A maior editora evangélica que tem produtos, Bíblias de estudo, Bíblias para povo, livros teológicos, que é a CPAD. Por que ela não pode fazer isso? Porque a CPAD pertence à denominação Assembleia de Deus. E ela tem obrigação com as igrejas. Ela não pode fazer isso.
que seria um competidor meu forte, mas também não poderiam botar nunca perfume, nem nenhum outro produto. Não pode, você está tão maluco de botar numa editora. Mas estou dizendo, a única editora que podia competir com a gente para fazer um marketing de relacionamento com produtos gospel seria a CPAD, pelo acervo que eles têm, como eu tenho. Nós somos a maior editora de obras teológicas do país. Nós somos a maior. O que eu tenho de obra teológica que pode ser imprimida, reimprimida, é um negócio de doido. Então, nós estamos diante de uma possibilidade outra, meu irmão. Deixa eu dizer uma outra coisa para você aqui, que para mim é muito, muito importante. Eu quero que você seja próspero. Escute bem, a mensagem aqui não é para você ficar rico. Eu vou te explicar isso, que é muito importante para mim. A prosperidade na visão do mundo, o que é prosperidade para as pessoas lá fora? É você ter bens, patrimônio, grana sobrando. Isso é o sentido de prosperidade. Na Bíblia, o sentido de prosperidade não é esse. Mudou. Quando Jesus diz, em Lucas 12:15, a riqueza de um homem não consiste nos bens que ele possui. Jesus começa a desenhar um outro padrão. Prosperidade é você viver bem com aquilo que você ganha, com aquilo que você tem. Prosperidade vai além do dinheiro. É você ter paz, alegria de viver, não ficar pendurado devendo nada para ninguém. A prosperidade bíblica é diferente da prosperidade do mundo. Então, e outra, o sentido de riqueza é terrivelmente vago. O que é um cara rico? Depende. Depende. Pode ser que para você um cara rico tenha uma visão, para mim não vai ser. Agora, eu sei o sentido de prosperidade. É você ganhar, exemplo, 10 mil conto, o teu vizinho da direita ganha 15, o da esquerda ganha 18 e você vive melhor do que eles. Esse é o sentido de prosperidade. Paz com Deus, paz com pessoas, paz interior, alegria de viver. Viver sem viver pendurado, devendo a agiota, certo? Esse é o sentido. Então, aqui, eu não quero, eu tenho dito isso aqui para a Elba, eu não quero ninguém aqui com essa conversa fiada, que você vai ficar rico, vamos devagar com a louça. Porque o sentido de riqueza, repito, é muito vago, mas o sentido de prosperidade, ele é real. Eu quero que você seja próspero, no máximo que essa palavra possa significar. No limite máximo que você pode pensar do que é prosperidade. Do melhor salário possível, do maior ganho possível. Esse é o meu desejo, sim, isso eu desejo. Sabe? Esse é o nosso desejo. Eu digo muito aqui, eu estou falando da Elba porque ela me representa na direção da empresa, né? Que também tem aqui a minha filha, que cuida de área financeira também. Mas eu digo, olha, por favor, não venham com discursos para enganar as pessoas. Não venha com discursos de manipulação das pessoas. Nós não estamos aqui para vender kit. Nosso objetivo não é vender. Se você vender kit, era 5 mil conto. Tinha que pagar 5 mil para comprar um kit. Então, meu objetivo não é vender kit. Meu objetivo é você ter um mínimo na sua mão, porque também, se você não mostrar só com a boca, não vai dar. Você tem que mostrar. O ser humano tem que ter o contato, pegar. Então, mínimo do mínimo possível de alguns materiais para você poder chegar e apresentar. Esse aqui é a ideia geral. Você está numa empresa cristã, que tem objetivos no reino e que tem o objetivo de fazer você viver da melhor maneira possível. Esse é o meu sonho. Quando eu comecei com essa editora, que estava num andar de um prédio da igreja, na rua Honório Bicalho, na Penha, e que parava o meu carro, e parava o carro da Elba, e não me lembro se tinha um terceiro automóvel de alguém que parava lá. Depois veio a Beth, que tinha carro. Parava 3, 4 carros na nossa porta. Eu dizia, um dia Deus vai abrir as portas para essa editora
que nós vamos ter um lugar grande que vai ter um estacionamento com muitos automóveis de muita gente. E de vez em quando eu entro lá na central e olhava lá o estacionamento e via muitos carros de funcionários, porque, meu irmão, a Bíblia é sensacional. O que é neurociência, o que os cientistas estão descobrindo, já está na Bíblia. O ser humano, para ser um ser humano satisfeito, realizado, se você quer ser um ser humano satisfeito, realizado, é o ser humano que faz outros seres humanos felizes. Não existe ser humano feliz no sentido de ambição egoísta. É a frase que o irmão disse: sonhos que só está você, é ambição egoísta. E para quem aqui é evangélico e que crê na Bíblia, a bênção da prosperidade financeira tem 3 objetivos: você usar, abençoar outros e abençoar o reino. São 3 propósitos. Deus não quer te dar riqueza para você dar tudo para a igreja, dar tudo para os outros. Deus quer que você usufrua. E outra, gente, dinheiro não faz ninguém feliz. Escute. Dinheiro pode trazer momentos de felicidade, mas não felicidade. O que é isso, pastor? Você comprou um carro do teu sonho. Ficou alegre. 30 dias depois já... Você comprou o sofá da sala que você queria. Ele chegou, uma semana você sentando todo besta. 30 dias depois, já não diz mais nada. Então, preste atenção nisso aqui. Dinheiro, olha o papel do dinheiro. O dinheiro traz momentos de felicidade e o dinheiro traz uma coisa chamada conforto. É o objetivo do dinheiro. Conforto. Você pode morar melhor, você pode andar num carro melhor, você pode ir para um hotel melhor, você pode ter uma casa melhor, você pode ter uma cama melhor, você pode comer melhor. Então, o objetivo do dinheiro, ele traz momentos de felicidade, mas não felicidade. E ele traz conforto. E o grande perigo da ganância do dinheiro é que a Bíblia diz que a ganância do dinheiro leva o homem a cobiças loucas e nocivas que submergem a perdição e a ruína. E a Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. E os que querem ser ricos vão pagar um preço muito grande por essa ganância de querer. Eu estou falando querer ser rico, não é querer ser próspero, querer ter uma vida melhor. Você querer ter uma vida melhor, dar dignidade para a sua família, melhorar a sua vida, comprar uma roupa melhor. Não é pecado nenhum morar num lugar melhor, ter um carro melhor. Não é problema, não estou falando disso, gente. Eu estou falando da ganância do dinheiro. Então, aqui é uma empresa evangélica que quer que você seja próspero, e é evidente que se você for próspero vai ter resultado aqui também. E se tiver resultado aqui também, as pessoas que trabalham, na administração, que trabalham em outras funções, vão ser abençoadas. O propósito do reino de Deus que eu tenho também vai ser abençoado. Agora eu vou encerrar minha palavra te dando uma dica. Se você quer conquistar sonhos, objetivos e ideais na sua vida. Eu vou te dar uma dica daqui do mundo. Não vou te dar dica, claro, obedeça a Deus, honre a Deus, ame a Deus, seja fiel a Deus, que Ele vai te abençoar. Mas vou te dar coisas aqui da vida humana. Se você quer conquistar objetivos, se você quer realizar sonhos, então bota no teu caderninho isso aqui que eu vou te falar. Número 1, tenha projetos. Quais são os projetos da sua vida? O que você quer? Projeto. Número 2, eu falo muito sobre isso aqui, atitudes. Ação em direção aos projetos que você tem. Porque ter só projeto e não ter atitude não vai levar a nada. Terceiro, esperança. Sabe o que é esperança? A confiante perseverança no futuro.
esperança, perseverante confiança no futuro. Vai dar certo, vou chegar lá, vou conquistar. Número 4, predisposição para enfrentar adversidades. Você tem sonho? É mesmo, que coisa linda. Você pensa que tudo vai ser para te aplaudir. Vai ter gente para te levantar conta, para tentar roubar teu sonho, impedir teu sonho invejoso. Então, você tem que ter uma predisposição para enfrentar adversidades como essas que eu enfrentei aqui. E outras, de outros ângulos. E essas 4 coisas têm que estar envolvida por isso aqui. Motivação, que significa despertar o interesse. Você tem que ter interesse no que você está fazendo. A motivação. E o segundo, envolve isso que eu falei com uma palavra chamada entusiasmo. Sabe o que é o entusiasmo? O entusiasmo é a exaltação do ânimo. O ânimo é o agente ativador do ser, que faz você ser uma pessoa positiva, confiante, lutadora, proativa. E o entusiasmo é fazer acontecer na adversidade. Então, essas 6 coisas que eu falei aqui para você, eu garanto que vão ajudar aqui, nesse trabalho que você está entrando, ou já está, a conquistar prosperidade. Amém. Projetos, tenha projetos, ação, esperança, predisposição para enfrentar adversidades, motivação e entusiasmo. Será que eu vou vender? Eu já ofereci para 4, os 4 não querem. Não vou oferecer para o 5º. Talvez ofereça para 20, o 21º é que vai adquirir. Então, por isso que tudo que você fizer não tiver o molho da motivação e do entusiasmo, você para diante da adversidade e para diante da falta do sucesso que você quer. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa guardar você e sua casa, sua família, e eu vou terminar minha palavra, como eu sou um pastor, vou orar por você. Fiquem de pé. Sim, depois vem só para um outro ato, já vai terminar. Tem aqui o ato do reconhecimento que vai ser feito, eu vou chamar aqui a Elba, que vai... A Elba, o Maico, não sei, vocês é que se entendem aí. Eu quero orar por você, que está aqui, e que talvez, eu não te conheço, você está enfrentando a maior adversidade da sua vida. Não sei. Talvez você está passando pelos momentos mais tenebrosos. Não sei nem como é que você chegou aqui. Talvez ajudado por alguém. E você chegou aqui. Não sei. Mas olha, eu quero dizer uma coisa para você. Deus é especialista em transformar caos em bênção. Deus é especialista em abrir portas onde ninguém consegue abrir. Abrir caminhos onde ninguém consegue. Eu quero orar para abençoar você, a tua casa, a tua família. Porque ao falar de prosperidade com casamento e família fracassada, não é sucesso, é derrota. Eu não conheço. Prosperidade que envolve só o dinheiro, e porque você ganhou um prêmio, porque você foi aplaudido diante dos outros, isso é muito efêmero. Eu vou orar para Deus te abençoar, porque eu não sei o que está passando com você, qual é o seu problema, qual é a sua grande demanda. Coloque as suas mãos assim, por favor. Quando eu disser amém, se você crê pela fé, você fecha sua mão e diga uma palavra aí, eu me aposto da oração, é para mim, eu recebo em nome de Jesus, ok? Abre sua mão. Senhor, eu quero abençoar cada pessoa que está aqui. Eu não conheço problemas, eu não conheço adversidades, mas Tu sabe de tudo. Tu também conheces o propósito nosso. Que essas pessoas que estão aqui possam ser abençoadas na sua vida pessoal, material,
emocional, espiritual, sua casa, casamento e família. As pessoas que participam desse projeto, que tu possa abrir portas, dar ideias, dar revelações, para que elas possam conquistar da maneira mais poderosa que seja o que significa uma vida de prosperidade. Eu abençoo a todos aqui, declaro vitória e bênçãos para você, no nome de Jesus. Amém e amém.